Tá escutando? Deve ser jogo de Flamengo, alguma coisa desse tipo, pra ter tantos fogos. E aí acontece isso, essa festa na favela que a gente chama aqui no Rio de Janeiro. Só pode ser alguma coisa desse tipo, mas eu acho que não vai atrapalhar o vídeo não, tá? Tudo bom? Então vamos mais um vídeo sobre descomplicando o coronavírus e eu vou fazer questão de mudar não, ele já tem esse nome. Só que muitos de vocês não sabem que a gente chama ele de SARS-CoV-2. Por quê? Porque ele causa uma insuficiência respiratória aguda muito importante e grave em pacientes que precisam de internação. Então, quem sabe assim eu coloco mais consciência na sua cabeça, em vez de falar coronavírus, Covid-19, a gente começa a chamar ele nesse canal de SARS-CoV-2. E aí você vai começar a ter mais orientação que o vírus ele causa uma insuficiência respiratória muito grave a ponto de matar tanto como esse vírus está matando, desculpa coçar aqui, tá? Como esse vírus está matando no Brasil e no mundo. Vamos lá, vocês adoram meu quadrinho, né? Ele voltou, porque eu amo explicar com quadro, porque eu acho que é mais didático, simples, espontâneo, enfim, é isso, vamos lá. O que tá acontecendo? O que me levou a fazer um novo vídeo de Covid? Porque já tem tantos na internet, né? Então, assim, a internet virou um centro de orientação muito bom para quem quer falar e entender de Covid-19. Mas o que está acontecendo? As pessoas elas não estão entendendo o tempo da doença, da incubação e o tempo da transmissão da doença. Então a gente tem que falar aqui sobre esse assunto. Então o vídeo de hoje vai ser simples. Quanto tempo depois que eu entrei em contato com alguém que tenha Covid-19 ou SARS-CoV-2, eu vou apresentar os sintomas. Isso é chamado de incubação, tempo de incubação de uma doença. Eu tô vendo a galera, assim, muito perdida sobre isso. E é tão simples, e é tão fácil, e pode salvar vidas, o que é mais importante ainda. Então, essa série Descomplicando o Covid, a gente vai falar hoje sobre tempo de incubação do Covid, que vocês já sabem que eu gosto de chamar ele de SARS-CoV-2, porque ele causa uma insuficiência respiratória aguda muito importante e grave, tá bom? Mas para ficar mais fácil, vou chamar de Covid, mas guarda esse nome grande porque é importante para você criar mais orientação e consciência sobre a gravidade do caso. Então, o que acontece? Como eu já falei, nós vamos falar de duas coisas importantes. Tempo de incubação da Covid-19 e a relação do tempo que eu posso sair, entrar em contato de novo com a sociedade, com os meus familiares, claro, sem aglomerar, uma saída justificada, sem transmitir a doença. Então, vamos lá. O que primeiro é tempo de incubação de uma doença? Qualquer doença, incluindo a Covid-19. É a Covid-19. Ai, que raiva. Tá. A Covid-19, o tempo de incubação de uma doença se refere ao tempo que eu me expus à doença e comecei a apresentar os sintomas. Por exemplo, eu me expus à doença no sábado a uma pessoa que estava contaminada com a Covid-19, ela era sintomática, não sabia, enfim, eu até sabia, foi uma irresponsabilidade minha, Deus me livre e me guarde. Fui lá, me expus à doença no sábado. Então, o tempo médio para eu apresentar os sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Fiocruz e vários estudos, é de 5 até 12 dias, mas a média é de 5 dias. Então, se eu me expus à doença, a Covid-19, no sábado, vamos comigo? Sábado, domingo, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira eu começo a apresentar meus primeiros sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, coriza, enfim, falta de ar. Entrei numa síndrome gripal. E aí o que acontece? Entenderam o que é o tempo de incubação da doença? Então fechou. Então agora a gente pode passar para o segundo passo desse vídeo. E aí veio o nosso famoso quadrinho. Olha aqui, ó. Então aqui, vamos lá. Então aqui, mais ou menos dá pra ver? Dá, né? No quinto dia, eu comecei a apresentar os meus sinais e sintomas. Gente, tô com uma rinite brava, não repara não, tá? Comecei a apresentar meus sinais e sintomas no quinto dia. No 14º dia, mais ou menos, eu vou ficar em isolamento.
Então, quando você apresenta os sintomas, você já vem para mim mais ou menos a partir do 5º dia. Ó, há uma semana, há 5 dias, eu já vi até 3 dias, tá? Então, a gente conta a partir do início dos sintomas para você ficar 14 dias em isolamento, tanto da sociedade como o isolamento domiciliar. É suficiente, Keila, esses 14 dias? Sim, na grande maioria dos casos, ficar 14 dias em casa, em isolamento, é suficiente para não transmitir o vírus para outras pessoas. Então, repetindo, vamos lá. Acorda! Repetindo, vamos lá. Então, vamos supor que você ficou no 5º dia, você teve seus sintomas, começou lá sua síndrome gripal, tosse, espirro, dor de cabeça, dor pelo corpo. Então, quando somando esse 5º dia que começou seus sintomas, e aí a gente soma até fazer 14 dias para você ficar em casa em isolamento e não sair espalhando esse vírus para todo mundo, tá? Então, 14 dias é o suficiente, geralmente, para o paciente não transmitir o vírus para outras pessoas. Tá, mas aí eu somo até dar 14? Tem médico que soma até dar 14 dias, por exemplo, 5. Então, vai te dar mais ou menos lá os seus... Então, se surgiu 5 dias atrás, geralmente vão te dar 8 dias. Se surgiu 5 dias atrás, tem médico que pode te dar 8 dias, que vai corresponder à soma de 14 dias de isolamento para você não transmitir a doença. Tem médico que não vai contar o início dos sintomas e vai te dar os 14 dias em casa mesmo, tá bom? Os dois estão certos, não tem o errado. Tá, mas aí eu vou te fazer, aí você vai lá e me fazer uma pergunta. Keila, realmente os 14 dias de isolamento me passa segurança para eu não transmitir, por exemplo, para minha avó que eu quero visitar, fiquei doente, tô 14 dias isolada, amanhã vai ser o 15º, eu posso ir lá na casa dela visitar ela? Não, cara pálida, não pode. Primeiro porque você tem que ficar em casa, não tem que sair sem necessidade. A gente tá vivendo uma pandemia, a minha resposta seria não. Mas a nível de transmissão, não teria problema. Então, para o OMS e para a maioria dos infectologistas, eles concordam que 14 dias é o suficiente, sim. Tá, mas e algum paciente precisa de tempo maior? Sim, precisa de tempo maior, sim. Os pacientes que sofreram de Covid da forma mais grave, que tiveram que ser hospitalizados, que tiveram seus pulmões bastante comprometidos, até precisando de fisioterapia respiratória, podem ficar com tempo de isolamento por mais de 14 dias. E os imunossuprimidos, HIV, grávidas que pegaram Covid-19, ficam ainda mais. Ou seja, geralmente o tempo daqueles pacientes que ficaram graves, pegaram a forma mais grave da doença, ficam 20 a 30 dias. E os pacientes imunossuprimidos devem ficar até 60 dias em casa, porque eles têm mais... o risco fica mais... Pelo fato deles serem imunossuprimidos, pelo fato deles serem imunossuprimidos, o coronavírus acaba ficando mais tempo no organismo deles. Assim, daqueles também que tiveram a forma mais grave da doença. A Covid fica mais tempo nessas pessoas precisando de um tempo maior de 14 dias. Tá bom? Entenderam isso aqui? Então posso ir pro meu segundo vídeo? Obrigada, tá, meu anjo? Beijo.